Maravilhoso Deus, Tu és aquele que move todas as coisas, Tu és aquele que aceitas o nosso louvor e Teu Espírito Santo já foi derramado sobre esta casa nesta manhã. E não temos dúvida nenhuma que Tu vais, Senhor, derramar ainda mais através do Seu servo, Ayrton. Nós Te pedimos que aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele tem trazido e vai trazer para nós, Tu possas usar tremendamente. Teu Espírito Santo use de sua boca, de sua vida, para cada um de nós aqui, Senhor, recebermos também de Ti. Por isso, entregamos esse momento. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa vida também para prestarmos atenção àquilo que o Senhor vai nos falar nesse momento. Sim, sim. Assim entregamos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu não sei com vocês, mas na medida que a gente ia subindo esse lugar aqui, entrando nesse auditório, e esse burburinho ia aumentando, toca o coração. E toca o coração por vários motivos. E especialmente, assim, Mateus já comentou, do momento, dessa data, desse lugar. Tem muita coisa que a gente está experimentando nesses dias. E eu queria convidar, antes de mais nada, que a gente tivesse um sentido de reverência hoje e amanhã. Porque, com certeza, Deus está aqui. Ele já estava antes de nós chegarmos. Ele vai continuar depois. Mas, nesse momento, Deus tem um encontro reservado com cada um de nós. E o lugar marcado é esse. O dia marcado é esse. Não é por acaso que nós estamos aqui. Eu estou emocionado, porque a gente pode reencontrar várias pessoas, mas também porque pode conhecer outras. E esse tempo, com certeza, é um tempo de Deus. Nós, nesse ano, completamos 60 anos enquanto Movimento Encontrão. E assim, é uma data muito especial, porque, afinal de contas, não se faz 60 anos todos os dias. E eu queria que que nós nos preparássemos para esse tema, para esse desafio de tratar o assunto de geração em geração. E aí a gente vai intercalando algumas coisas e eu quero especialmente ter que Deus nos dê, pela misericórdia dele, uma conexão que seja muito grande com as diferentes gerações que estão representadas aqui. Nós fomos estimulados em torno desse tema. Vocês viram aí pelo próprio material que foi divulgado, é uma ideia do Jonathan, ele vem com essas ideias, né? E a gente começa a se identificar com lâmpadas, com não sei o que mais, né? Tem a ver com geração. Mas a gente pode também ver alguma coisa a mais. E aí, já se reconheceu um pouco mais em algumas dessas coisas? Nós vamos começar, eu disse que nós queremos tratar das diferentes gerações, também dessas que estão representadas aqui. Eu sei que aqui tem gente que é da época desse monte de nó aí, que tem a ver com fone de ouvido. Inclusive a gente poderia separar assim, aqueles que são da época do fone de ouvido com fio
ou sem fio. São duas gerações. E aí também tem junto uma lâmpada, que é uma lâmpada de LED. Isso é representativo de uma época, de um agrupamento de gerações. E, além disso, tem uma outra geração. Quem não é da geração da fita cassete e que lembra dos rolos que dava essa fita cassete? Né, Ivone? Sim. O pessoal está já lembrando da caneta Bic e de desenrolar aquele negócio, porque isso dava um nó danado, né? Um símbolo dessa geração também é a lâmpada eletrônica. Em épocas que alguém lembra do apagão elétrico que deu, né? Assim, aí surgiu a lâmpada eletrônica. Pronto, já está caracterizado. Situa aí onde você está. Mas tem também aqueles, e entre nós alguns, que estão numa outra época, de um novelo de lã. E que então também tem como sua lâmpada característica a lâmpada incandescente. Aquela que consumia um horror de energia, aquela que dava uma luzinha fraquinha, amarela, mas enfim, é uma época, é uma geração. Bom, se é assim, vamos falar um pouquinho, não das lâmpadas, não dos nós em si, mas o que tem a ver, qual é a característica de cada uma dessas gerações. Eu vou começar aqui, porque temos entre nós adolescentes e todo esse pessoal da geração Alfa, da geração Z, e esse pessoal é dessa época dos anos 2000 para cá. A gente pode, inclusive, dizer que essa geração é a geração da desconexão e da confusão. Eu sei que a gente vai pegar pesado aqui em algumas coisas. Vamos mesmo. E eu não tenho medo nenhum de dizer e de apontar o dedo para vocês e também para mim em vários desses momentos. Porque nós estamos num momento muito sério. O Mateus, na palavra que trouxe aqui, foi muito certeiro já nisso. O tema desse encontro é um grande desafio. E a gente precisa estar um pouco mais antenado com o que está acontecendo. A primeira pessoa que caracterizou essa geração alfa e também incluindo aí os da geração Z, foi esse sociólogo australiano Mark McCrindle, que ele definiu assim a geração: é uma geração superestimulada. São de fato os screenagers, termo inventado na década de 90, que mistura ecrã ou tela e adolescente, pois os pais usam as telas para os distrair e educar desde bebês. E sabe o quê? Nós, como adultos, nós temos duas tendências em função dessa geração. Ou uma superproteção dessa geração, ou um abandono completo. É gente que vai se enroscando por causa disso, e muitos dessas gerações Alfa e Z, acabam perdendo seus vínculos afetivos, vínculos profundos, são privados de uma presença de fato dos pais ou dos avós, ou quem sabe até os amigos, são privados de ouvidos atentos, privados de uma atenção maior. E as telas tentam corromper isso. Daí é que as gerações não se escutam. Não tem mais essa comunicação tão fluida. Existe um gap, existe um buraco, existe uma lacuna entre uma geração e a outra. E essa ruptura faz também com que os novos acabem dizendo assim: eu quero fazer diferente do que me ensinaram. É o que mais se escuta, é o comum.
E isso vira um afastamento, vira um divórcio de qualquer aprendizado, de qualquer conexão com aqueles que podem falar das suas experiências, dos seus erros, e podem desse jeito ensinar de uma forma construtiva. Então, nós temos e precisamos, ao mesmo tempo, conectar, ligar, sintonizar com esses que estão desconectados da gente, mas estão conectados com as telas. E ainda reparar esse excesso de conexão de telas. Um exemplo que revela isso, eu fico assustado com essa coisa. Claro que vocês já ouviram, claro que vocês, quem sabe, já se depararam com essa situação e que, assim, de fato, causou uma repercussão grande, essa série Adolescência, que reflete o quê? O cotidiano de famílias que não percebem o que está acontecendo dentro da própria casa e chegam ao ponto de dizer, não, lá em casa isso não vai acontecer, quando já está acontecendo. Que pensam que uma série dessas é pura ficção. Qual é o tempo de telas que os adolescentes que você tem contato têm tido por dia? Eu não vou entrar aqui nos dados da OMS e as recomendações que tem, mas nós estamos, como brasileiros, muito além disso, muito acima. Para ter uma ideia, ontem foi interessante, quando a gente vinha de Curitiba para cá, nós paramos num restaurante à beira da estrada para almoçar, Vini estava junto, minha família, e chamou muita atenção, porque tinha um menininho. Ele tinha o que, Cláudia? 3 anos? 4 anos. Ele estava sozinho numa mesa. Os pais, que eram do restaurante, colocaram um prato de comida na frente dele e um celular. E ele almoçou o tempo todo, sozinho, naquela mesa, e o tempo todo conectado, não só vendo um filme ou coisa parecida, mas ele estava interagindo. 4 anos. Uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv, ela constata que o tempo agora de qualidade dos pais com os filhos é de 14 minutos por dia. Então, gente, o que nós mesmos, nós estamos criando uma geração que tem aqui uma desconexão, tem uma ruptura e que traz consequências, tem desafios, tem feridas, tem expectativas e muitas vezes uma geração que caminha sozinha, sem pontes de ligação. Nós estamos vivendo tempos de bebê reborn. Que coisa absurda é essa? Bonecos artificiais, hiperrealistas, tratados como se fossem reais. Pais que não são pais e que exigem que esse objeto seja batizado e entram na justiça para isso. Pais que não são pais de verdade, mas que exigem que a polícia entre em ação para resguardar direitos. Que acabam impondo as suas, deixa eu dizer, suas loucuras por causa disso. Para defender essa situação. Não é só uma desconexão dos pais com a nova geração, mas também é uma desconexão nossa com a realidade em si. E eu diria que quando as pessoas fazem essas opções, além de se desconectarem, estão desistindo da vida. Não querem o trabalho de um bebê que chora, que a gente precisa trocar as fraldas. Não querem ser acordados à noite, porque isso é um incômodo.
Não querem crianças que as questionem. Um dia desses, num ônibus, eu vi uma mãe dizendo assim: filha, diz que me ama. Você percebe que tem alguma coisa que está muito estranha? Porque a mãe não estava preocupada com o amor dela para com a filha. Ela estava preocupada em si mesma. E o que dizer da geração que agora está, coisa dessa semana passada, de repente tem namoradas de IA, de inteligência artificial. E que gente olhando para aquilo, sensualizada do jeito que estava, aí eu fiquei mais assustado ainda. Porque eu, de repente, eu reconheci, o Cássio, acho que está por aí, pode dizer que a gente já tem adolescentes nos nossos grupos de igreja que têm o mesmo comportamento sensualizado, que foi aprendido. E que às vezes, muitas vezes, os pais se dizem cristãos. E não estão entendendo, ou não querem entender, o quadro. Se a gente vai além disso, a gente cada vez fica mais apavorado. Mas vamos para a Bíblia, porque a Bíblia relata de uma desconexão geracional. Depois de tudo de bom que o povo de Deus experimentou, aí vem esse texto de Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada. E surgiu outra geração, que não conhecia o Eterno, nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. Isso aconteceu assim como o Mateus já nos chamou a atenção hoje de manhã. Ou seja, é que na verdade, uma geração que não transmitiu a fé de pai para filho, de mãe para filho, filha, de avô para neto. Porque a cultura hebraica era uma cultura que encarava essa tarefa da educação das novas gerações não só como uma responsabilidade pessoal, mas era coletiva. E eu gosto muito dessa dimensão do valor, da importância da comunidade na educação dos nossos filhos. Porque ajuda, facilita. Um ditado africano diz assim que é preciso uma vila inteira para criar uma criança. Então, vamos viver isso em comunidade, essa tarefa que cada vez é mais difícil. Deus diz para todos nós, e aí essa palavra ela é chave, diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. O tempo todo. Fale. Testemunhe dos feitos de Deus na tua vida. De quem é Deus para as próximas gerações. Nós, adultos, nós estamos comprometidos com isso? De evangelizar e discipular os nossos próprios filhos, para que eles tenham uma experiência positiva de reino de Deus, de comunidade de fé. É por isso que o salmista, ele diz, é um versículo que foi colocado no material desse encontro: povo meu, escute a minha instrução. Aqui desconfigurou um pouco, né? Bastante. Povo meu, escute a minha instrução. Incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca.
Proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Não dá para se calar. E é bonito demais isso aqui, porque num ambiente cristão, as crianças, os nossos adolescentes, podem receber conselhos sábios, experientes dos adultos, podem ouvir testemunhos de hábitos, podem experimentar um bom legado. Inclusive no contexto da comunidade, se comprometendo assim com um estilo de vida que é diferente. Por isso que o salmista aqui fala de povo meu. Não é uma palavra puramente ou diretamente para você isoladamente. Está usando o pronome nós. Tem a ver com o nós coletivo. E diz aqui, fala aqui de parábolas e enigmas. É de todo jeito. Tem a ver com formas diferentes de ensinar, de influenciar. E influenciar positivamente. Com um exemplo de vida que ensina quando mostra o amor e quando mostra o caráter de Deus. Isso vai se dar em comunidade, numa vida comum. Por quê? Se você, se nós, e se a gente vê cada vez mais gente desigrejada e que de vez em quando aparece no culto, como que vai criar uma cultura, um legado de comunidade? Como que essa vila vai ensinar a essa criança? Se ela é estranha e de vez em quando aparece. Então, gente, isso aqui tem a ver com aquilo que são com valores a serem transmitidos. Com um exemplo de vida que ensina. Quando a gente pode e deve equilibrar o trabalho e o lazer, trabalho e a família. Quando uma criança e um adolescente pode ver o hábito da leitura bíblica e da oração, isso de forma regular. E até mesmo como a disciplina é praticada. Eu vou confessar uma situação aqui. O Sérgio está aí também. Nós passamos esses dias lá na casa dele e ele ficou assustado porque a gente tinha enrosco entre nós, Cláudio e eu. E estava assim, pendente uma DR entre nós. E a gente saiu lá da casa deles e aí a gente, estava já voltando para casa e a Débora está aqui, não, a Débora está aí, tem 15 anos e a gente, claro, de vez em quando tem que ter as nossas DRs, né? Quem nunca as teve? Vocês nunca tiveram? E aí acontece... Não? Ah, tá. Nossa, então só acontece isso lá em casa? Mas o fato, gente, é que, assim, é muito fácil a gente ensinar os nossos filhos como se briga, certo? Porque eles veem fácil, eles aprendem. E é interessante o jeito como eles replicam isso também nas brigas entre irmãos. Aí nós estávamos voltando e a Débora estava incomodada com a nossa situação, não resolvida, ela puxou a frente. Assim, agora de noite, já era lá 10 horas da noite, vamos resolver o que está acontecendo entre nós. Ela não sabia que tinha a ver com ela também, e com o Felipe. E ela, assim, aquele desejo, aquela vontade de resolver a coisa, a gente foi vendo que depois ela já foi recuando um pouco, né? Mas ela é determinada, então foi em frente, vamos resolver. E o Felipe do outro lado, quieto. Nós estávamos num lugar muito apertado, não tinha para onde fugir, então vamos resolver o caso. E o caso é que isso se estendeu. E
Foi muito interessante, porque de repente bateu o sono, e a Débora disse, ela viu que a coisa precisava de tempo, ela disse assim, mas agora então vamos dormir e amanhã a gente continua. O Felipe tomou uma outra postura, aí ele pode dizer também, depois de muito tempo de silêncio, a gente perguntou, e tu, Felipe, o que te diz a respeito disso? Aí ele disse, eu queria pedir desculpas, perdão por isso, por aquilo. Eu acho que era um jeito, assim, mais rápido de resolver a situação. Claro que é importante, tem que passar por isso. E depois, no outro dia, não sei, 2 dias depois, retomamos, então, finalmente resolvemos. O que eu quero dizer com isso? Esse negócio, às vezes, é demorado. Mas a gente precisa praticar essas coisas em família para que também eles possam aprender que não é tão simples assim, mas que é possível. Pela graça, nós cantamos isso, pela graça e pela misericórdia de Deus, resolver os nossos enroscos. Não é mérito da gente, é vitória de Jesus. Aleluia. De todos os jeitos, de todas as formas, não sendo legalista, não sendo condenatório, mas servindo para forjar, para lapidar. Tudo isso está de acordo com, na continuidade, o que diz o salmista aí no Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Que privilégio! Que oportunidade! E que muitas vezes a gente recorre a tantas outras coisas. Quem vai resolver? Quem dá um jeito? Não sou eu, mas Deus dá. E a gente pode ter essa sintonia com Deus na forma para usar de parábolas e de enigmas. Se nós não influenciarmos para a fé cristã, outros vão influenciar com as suas confusões. E através de Jesus, experimentamos uma reconexão que nem nós conseguimos, mas pela graça de Deus é possível. Eu quero passar adiante, eu tenho que ir mais rápido. O nó da autossuficiência. Falei até agora muito mais a respeito dessa nova geração. Vamos falar agora dessa autossuficiência da geração X, da geração Y. Isso é de 1960 até 2000, mais ou menos esses anos. Quem nasceu nesses anos está dentro. Eu estou dentro aí. Alguns já falavam da geração Coca-Cola, daqueles que são desiludidos com as instituições sociais, políticas e religiosas. Se a gente vai pensar da geração Y, de 81 até 99, ou millennial, isso dá 34% da população brasileira. É gente ligada à inovação, é gente que saiu mais tarde de casa, é gente que é fácil se adaptar, que tem facilidade também, tem uma tendência à superficialidade. Esse pessoal é que mais tem o sentimento do seguinte sentimento: eu faço o que eu quero, ou eu conduzo a minha história, deixa comigo. Demonstrando assim total autossuficiência. E é muito interessante porque um CEO da Zoom, o Eric Yuan, ele diz assim: equilíbrio entre vida pessoal e profissional não existe. E de repente ele mesmo
a partir do que ele criou, dessa plataforma Zoom, é vítima desse invento. E ele está falando da dificuldade de conciliar as coisas. E dessa geração, nos Estados Unidos, uma pesquisa apontou que 26% dos adultos dessa geração declara que tem pelo menos uma ruptura com os pais. É a autossuficiência nos relacionamentos e as rupturas familiares. De cada 2 casamentos registrados no Brasil nessa geração, pelo menos um acaba em divórcio. Eu acho que esse índice está aumentando. Por isso que, inclusive, existe já hoje, já escutaram? Existe uma festa do descasamento, com bolo partido, com vestido de noiva de preto, com um monte de coisas muito estranhas, com testemunhas para celebrar o rompimento, com independência, com autossuficiência, etc, etc. Tudo isso encobrindo um sentimento profundo de frustração que uma festa não vai resolver. Tudo por causa dessa autossuficiência. Eu dou um jeito. Na Bíblia, a autossuficiência é vista como uma atitude de confiar apenas em si mesmo, sem reconhecer a dependência de Deus. Eu não preciso de Deus. Isso leva, inclusive, a uma arrogância espiritual. E por isso que nós lemos na Bíblia de pessoas e nações inteiras que foram ao fracasso por causa dessa arrogância. Caíram de todos os jeitos. E aí, preste atenção nessa palavra do sábio Salomão, que diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E esse é o Jeremias, desculpe. Mas depois, aí sim, Salomão fala: confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, para Deus. Deus nos alerta, Deus nos previne a não pensarmos na própria força e do nosso poder, porque a gente se ilude com isso e acha que é isso que vai garantir o nosso conforto. A autossuficiência impede a comunhão com Deus, porque ela substitui a dependência dele. A rigor, eu não preciso de Deus, eu consigo tudo sozinho. Essa é a postura. E aí depois Apocalipse vai dizer, capítulo 3, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que vocês são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. E de novo, Jeremias nos adverte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. É barco furado esse. A verdadeira suficiência vem de Jesus e não das nossas próprias capacidades. Para compensar, essas gerações tentam sem parar, vão procurando, vão acumulando coisas, ou procurando ter um desempenho maior em termos profissionais, etc. E de novo, o sábio Salomão aqui, ele denuncia essa vaidade que ela é insaciável. E o apóstolo Paulo diz assim:
Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. O perigo da autossuficiência é de acreditarmos que nós somos alguma coisa sem Deus, que sozinhos damos conta. Com isso, nós tomamos o controle que é de Deus, tomamos para as nossas próprias mãos e nos perdemos. A verdadeira liberdade está em depender de Deus, em confiar em Deus. E o apóstolo Paulo diz isso, que é uma chave para essa geração. Leve isso, guarde isso no teu coração. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que que isso aqui é tão importante? Porque quando ele diz assim, é que ele mesmo vai desdobrar esse sujeitar-se uns aos outros em 3 áreas. Sujeitem-se pais aos filhos, filhos aos pais, sujeitem-se mutuamente. Sujeitem-se maridos às esposas, esposas aos maridos. Sujeitem-se, a terceira, na relação profissional de trabalho, chefes e empregados, empregados e chefes. Sujeitem-se mutuamente. E essa não é só uma dica, é uma chave. Nós podemos ter na família e na comunidade de fé um espaço para viver esse princípio da sujeição mútua. Mas eu quero chegar na última das 3 gerações aqui em uma palavra agora mais voltada para os 60 mais. O nó da irrelevância. Nós vivemos numa cultura marcada pela pressa e pela idolatria do novo. Num ambiente que frequentemente, é muito comum de se ver os idosos, os 60 mais, sendo marginalizados, jogados na irrelevância e no isolamento. Porque se a gente exalta tanto assim a juventude e a inovação, essa geração que pode ter sabedoria, ela acaba sendo desvalorizada e a presença dela acaba sendo negligenciada. Mas a Bíblia, ela nos lembra, eu gosto muito dessa passagem. Hebreus diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Também quando Mateus lembrou aqui, eu quero nominar alguns. Graças a Deus, porque a gente tem o seu Ádio, esposa, aqui presente. É um privilégio. Graças a Deus que a gente tem o seu Edgar Schneider aqui presente. Que a gente pode ter um Paul, que a gente pode ter vários desses que são anciãos na fé, que não entraram pela rota da amargura, ou que saíram dela e que podem ser referência para todos nós. É um privilégio isso. Porque muitos tomam a rota da amargura e do ressentimento. E para ser referência desse jeito, a gente tem que considerar a vida toda. Para ser referência lá no futuro, para ter 60 mais e ser ancião na fé, vai ter que plantar coisa boa para depois colher coisa boa. O problema é que muitas vezes a gente planta vento e depois, sem novidade nenhuma, vai colher tempestade. Na família, em todos os ambientes. E eu diria assim, tem 3 coisas. Tentações para os 60 mais. Essa coisa que eu disse aqui, não sou eu que estou dizendo. O Pablo Neruda, que foi um diplomata, escritor, poeta chileno, ele diz: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das suas consequências. Veja bem. E as tentações, essas
possibilidades do que a gente vê acontecendo é a tentação da amargura, eu já falei, do ressentimento. Fácil entra por essa rota. Porque, afinal de contas, começa a aparecer mais e mais doenças. Porque, afinal de contas, tem sempre essas coisas que doem. E a gente fica reclamando. A outra possibilidade, a tentação de negar a velhice. Já viu? Pessoa de 70 querendo ter 15. Olha, para dizer pouco, é no mínimo ridículo. Vamos encarar a nossa idade. E eu não estou dizendo que tem que ser feio, mas não exagera, viu? Porque fazem de conta que a idade não avançou e até escondem isso. E uma terceira tentação, a tentação de tirar o atrasado. Passei a vida toda trabalhando agora é 4 anos em um. E assim vai tentando fazer uma ginástica aí que não dá certo. 4 não, né? 40, 50, 60. Eu acho interessante porque, olha o que, de novo, o rei Davi diz nesse salmo, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Que coisa que a Bíblia diz aqui. E se ela diz desse jeito, então é um convite para a gente envelhecer bem. Não envelheça mal. João é um bom exemplo disso. A comunidade de Éfeso floresceu com muito trabalho e liderança de João. Depois da prisão dele na ilha de Patmos, ele já estava bem velhinho. Alguns dizem que ele já tinha em torno de 100 anos de idade. Ele voltou para Éfeso. Você acha que ele teve grandes homenagens? Que ele teve grandes reconhecimentos, troféus, estátuas, registros públicos? Não teve. Porque João considerava e ele continuava no mesmo esquema que um dia ele disse lá em João, que está em João 3,30. O quê? Ele, Jesus, deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou, como as crianças cantam, convém que Jesus cresça e que diminua eu. Assim, um ancião de Cristo não cai na tentação da amargura, nem de negar a velhice, nem de tirar o atrasado, mas se coloca no devido lugar, honrando a Jesus, envelhece bem. E de acordo com o que, noutra carta, no caso Tito, diz assim, os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Os homens mais velhos, tem palavra aqui, que palavra preciosa. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Tem palavra para todos. Busque a sabedoria de Deus. Viva essa sabedoria. Homens e mulheres mais experientes são chamados a viver com dignidade, maturidade, propósito. Não são coadjuvantes. Uma comunidade se fortalece com isso. Você tem um papel importante nisso. Saia fora dessa autonomia, a lei de si mesmo. Não adianta ir por esse caminho, eu sei, eu decido aquilo que é certo ou errado para mim, não se meta na minha vida, não diga aquilo que eu devo fazer, submeta-se a Deus. Não adianta
correr a vida toda atrás de dinheiro, acumular um monte de coisa, mas no final da vida é pobre, é doente, e está com a família destruída, sem amigos, frustrado, culpado, irrelevante, amargurado. Como cristãos, nós pedimos e oramos, tem misericórdia, Senhor. Mas às vezes nós pedimos as bênçãos de Deus e Deus dá. E nós nos apegamos tanto às bênçãos que esquecemos do Criador, do doador das bênçãos. E aí a gente esquece da família, dos amigos, da igreja de Deus. Porque as bênçãos se transformaram num Deus, num ídolo. E daí nós só queremos mais bênçãos e menos Deus. A família daí era importante, já não é mais, descarta. A comunidade era um ponto de encontro, referencial da vida, de fé, do apoio mútuo, mas isso se torna secundário. Os vizinhos eram importantes, já não são mais. Por isso que o estadista Moisés, ele diz, ainda esse texto aqui que eu quero compartilhar, mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que o seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos das suas posses, a ponto de se esquecerem do eterno, o seu Deus. E ele continua: se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pensem bem, lembrem-se de que foi o eterno Deus que deu a vocês forças. O desafio é não envelhecermos olhando para nós mesmos, autocentrados, nesse caminho, nessa rota da irrelevância. A decisão por Cristo é uma decisão individual, é pessoal, mas a caminhada com Cristo é comunitária. A vida que de fato faz sentido não se conjuga na primeira pessoa do singular, se conjuga na primeira pessoa do plural. Não no eu, mas no plural nós. E a chave não é aproveite a vida enquanto você pode. Tem um momento que isso não vai ser mais possível, onde não dá mais. Mas a questão chave é aproveite o Kairos de Deus. É Deus quem dá sentido às nossas vidas. Esses dias, ainda só para terminar e compartilhar, eu encontrei com esse homem. Adriano Araújo, para quem gosta de futebol, ele foi na década de 90 um ídolo do Atlético Paranaense. E ele conquistou fama, entregou sua vida a Jesus. Foi missionário por muitos anos na Tailândia. Começou uma escolinha de futebol por lá que chegou ao ponto do governo da Tailândia reconhecer o valor. Passou por crises profundas que eu não entendo. Quando ele estava compartilhando dessa situação atual, dos desafios que está passando, eu digo assim, Senhor, misericórdia. Mas sabe o que o Adriano está fazendo agora? Ele teve que voltar para o Brasil, por causa de tratamento de saúde. Os filhos, com questões de saúde muito sérias. A Fabiana, com questões de saúde muito sérias. E sabe o que ele está fazendo agora? Ele não pode estar lá na frente. Mas ele está mobilizando pessoas para irem para a Coreia do Norte. Você sabe o que significa isso? Na maioria dos casos, está mobilizando pessoas para serem enquadradas pelo regime.
provavelmente algumas vão ser presas, talvez outras vão ser mortas. No meio da dor, no meio das circunstâncias difíceis, esse homem sabe o sentido da vida e está fazendo isso o tempo todo. Deus quer nos redimir. E eu termino com isso. Já estourei meu tempo. O meu desafio é de que a gente saia, porque é assim com as gerações. Os novos, crianças, são muito dependentes. Passa por essa fase e vai para, às vezes, a rebeldia, a independência, mas precisa voltar para uma reconexão, para que a gente possa ter uma interdependência geracional. Conecte-se, não com as telas. Reconecte-se com as novas gerações. Assuma o seu papel. Eu quero, nesse momento, peguei no ato algumas pessoas para que pudessem ajudar nesse momento de oração, eu diria mais, de unção. E peço que essas pessoas, algumas se posicionem aqui, outras do lado de cá, por favor. E o convite é de que nós tenhamos um momento de oração, de unção, por aqueles que querem decidir, estão dizendo: Senhor, Tu sabes da minha situação, o quanto que eu preciso de Ti, o quanto que eu preciso da graça e da misericórdia de Jesus, e que assim eu quero ter um novo começo. Você quer tomar essa decisão? E aí, na medida que a gente, informalmente, eu já estou estourando todo o tempo, mas tudo bem. Depois a gente pode ir se dirigindo para as laterais aqui e ajudar, e buscar por esse momento. Dizer: Senhor, eu me consagro, ou Tu me consagra para essa tarefa. Essa é a tua decisão? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.